Olha que bomba, tá? Essa bomba eu ia colocar depois do vídeo do nosso querido Gustavo Gaia, mas eu não me seguro e eu vou trazer para você. Foi publicado, tantos jornalistas aí, mas eu peguei aqui do Sam Puncher, lá do portal Metrópolis, e que ele publicou, e eu quero mostrar para você. Mensagem do dia 30 de outubro de 2025, às 13h13. Olha a hora, 13h13. O que é essa mensagem, Fábio? Vocês se lembram que o Daniel Vorcaro, ele escrevia mensagens no bloco de notas, né, do celular, e aí ele tirava print e mandava como visualização única, você se lembra? Segundo a polícia, antes de ser preso, Vorcaro usou esse expediente e pediu para alguém não identificado falar com o Andrei e também o Paulo da PGR. Gente, você não tem noção do que vem por aí. Rapaz, e eu vou falar um negócio pra você. Eu não quero saber quem morreu, não é? Eu quero é chorar. Você já ouviu essa? Funciona bem assim, ó. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. O meu tá desconfigurado. Não. Tá aqui, ó. Nota. Você escreve, taranã, 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 entendeu? E aí, eu vou te explicar o que é isso daqui, tá bem? Aí você, ó, escrevi um monte de coisa aqui no bloco de notas. Aí você tira um print, ó. Ok? Tirou o print, né? Aí era desse jeito que o Daniel Vorcaro conversava com as pessoas. Ele escrevia o recado no bloco de notas, tirava o print, ele ia na conversa do WhatsApp, selecionava aquela mensagem que ele é de visualização única. Isso não existe para texto. Se você escreveu alguma coisa para alguém, não tem visualização única para texto. Tem para vídeo e para foto. E aí, o que acontece? Ele escrevia no bloco de notas, enviava em mensagem de visualização única. Quando ele fez isso com o Alexandre de Moraes, aparentemente o Alexandre de Moraes também abriu o bloco de notas, parabá, tirou print, mandou para ele e ele visualizou em visualização única. Por quê? Ficava assim. Pelo horário da mensagem, havia a mensagem para o Alexandre e uma mensagem no bloco de notas. E do Alexandre para ele, aí não pegava, a polícia não pegou, porque é visualização única. Entende? Entendeu até aqui? Tudo certo, você é inteligente, entendeu? Se não entendeu, depois você volta à live, vai ouvindo devagarzinho, você vai entender. Uma dessas mensagens, e aqui não é a que foi enviada para Alexandre de Moraes, ok até aqui? Então presta atenção. Essa mensagem foi encontrada no bloco de notas e foi enviado como imagem de visualização única para o usuário desconhecido. E o que diz? Vamos ler juntos? Presta atenção. Boa. Vou mudar a minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver. Se você puder, na terça-feira. As coisas aqui estão no ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco, ele colocou ali 800 mm, não sei se é milhões, já devem entrar mais 400 mm, deve ser milhões, na próxima semana. O FGC começou a fazer aos poucos. O problema agora, presta atenção nisso daqui, ele tinha informações privilegiadas, né? O problema agora é que tive informações informais e em confidência de turma do Banco Central Gabriel Galípolo, né? Ou Gabriel, ou Galípolo. E os diretores estão na pressão máxima de
novo para uma medida. Estão na pressão máxima de novo para uma medida. Pois o Bacen, que é o Banco Central, está sendo muito pressionado por quem? Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar com Andrei e Paulo para ninguém de baixo fazer uma sacanagem que aí vai tudo pro saco. Entendeu até aqui? Cara, presta atenção. Ó, eu vou ler aqui para você. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa. Só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. E aí, ele diz o seguinte, ó. É importante reforçar com o Andrei. Quem é o Andrei? É o chefe da Polícia Federal. E com o Paulo. Quem é o Paulo? É o chefe do Ministério Público Federal. Para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo pro saco. Quem é alguém de baixo? Polícia Federal. Né? Alguém dentro do Ministério Público. Ou seja, é pro Andrei ficar controlando e pro Paulo Gonet ficar controlando para que não tenha uma investigação, não tenha uma ordem de alguém de dentro do Ministério Público. Meu Deus do céu, gente. Agora a pergunta é, para quem ele enviou essa mensagem? Para quem ele enviou essa mensagem? A mensagem é de 30 de outubro, tá? De 2025. Quem estava em Abu Dhabi nessa época? Ai, meus queridos. Vou trazer agora o Gustavo Gai, arrebentando tudo. André Mendonça suspeita que diretor da Polícia Federal do Lula está envolvido no caso do Master. Vamos acompanhar o vídeo do nosso querido Gustavo Gai. Vocês viram, né? Minha gente do céu. É todo mundo envolvido, meu amigo. É todo mundo envolvido, tá? Presta atenção. Muito curioso nessa busca e apreensão de hoje, me fez relembrar alguns fatos recentes na questão do Banco Master e até mesmo na investigação do INSS. Primeiro, o fato que me chamou a atenção, que para mim foi o mais importante do dia. Operação contra Jacques Wagner pegou o governo e chefe da PF de surpresa. Andrei Rodrigues estava com o presidente Lula no G7 e não foi informado dos alvos da operação. Nós estamos falando de uma busca e apreensão na casa de um senador da República que não foi informado ao diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal, como você bem deve saber, é esse cidadão aqui, Andrei Rodrigues. Era uma espécie de segurança particular do Lula e, depois que o Lula assumiu, foi escolhido para assumir a Polícia Federal do nosso país. A polícia que deveria investigar crime organizado, facções, corrupção. Aí eu comecei a me lembrar de uns detalhes que eu quero compartilhar com vocês agora. Não vou fazer uma acusação para que ele não mande alguém na minha casa amanhã. Mas tudo leva a crer que Andrei Rodrigues, de alguma forma, está envolvido no caso do Banco Master. Tudo leva a crer. Então vamos lá. Eu vou te explicar o porquê que o Mendonça decidiu não avisar ao de Andrei Rodrigues sobre a busca e apreensão de hoje. Em novembro, quando houve a primeira busca e apreensão, quando houve a prisão do Daniel Vorcaro, ela, na verdade, aconteceria no dia após ao dia que ele foi preso. Lembra daquele dia que ele passou conversando com o Alexandre de Moraes, mandando mensagens de visualização única, perguntando conseguiu bloquear, que a gente nunca vai saber o que o Moraes respondeu? Pois é.
ele sofreria busca e apreensão na manhã seguinte daquele dia. Só que parece que ele foi informado dessa busca e apreensão e foi lá e já organizou o jatinho para fugir do Brasil, indo para o Oriente, lá para Dubai ou Emirados Árabes. Foi onde a Polícia Federal foi lá e pegou ele entrando no jatinho. Ele foi preso, praticamente entrando no jatinho. Tudo bem até aqui, certo? E aí ficou aquela suspeita, quem foi que avisou o Vorcaro de que ele sofreria busca e apreensão? Aí eu lembrei dessa notícia recente, essa aqui, ó. Cadê a porcaria? Aqui, ó. Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. A investigação revela que o ex-banqueiro foi informado sobre a prisão, sobre a pressão da Polícia Federal e do Ministério Público antes da operação. Aí onde ele foi e mandou isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Interlocutor reforçasse com os diretores, Andrei Rodrigues, né? Para que os subordinados das corporações não praticassem alguma sacanagem, senão iria tudo pro saco. Como assim iria tudo pro saco? Aí recentemente teve mais esse caso aqui que chamou a atenção. Lembra que o Andrei Rodrigues simplesmente decidiu trocar o delegado à frente das investigações do caso do Lulinha? Assim, ó, mandou trocar. E disse que era por burocracia. O André Mendonça achou aquilo muito estranho. Peraí, como é que você troca o delegado da investigação ao qual eu sou o relator sem conversar comigo, sem me falar? É como se você estivesse tentando proteger o filho do Lula só porque ele recebia mesadas de 300 mil reais por mês. Quero trazer isso aqui para você agora. Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres. Isso mesmo. Vorcaro, Moraes e Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, estavam juntos degustando uísque em Londres. Tá aqui, ó. Tá o nome dele aqui, ó, Andrei Rodrigues. Ah, e sabe como que ele foi parar lá em Londres? Tá aqui, ó. Master bancou viagem de diretor-geral da Polícia Federal a Londres. Então, peraí. Vamos recapitular. Vorcaro é avisado antes da prisão, tanto é que a polícia teve que pegar ele no aeroporto, já fugindo do Brasil. O diretor da Polícia Federal troca o delegado que está investigando o filho do Lula. O diretor da Polícia Federal recebe uma passagem do Vorcaro para ir para Londres e ele vai degustar vinho com Vorcaro em Londres. E pouco antes da prisão do Daniel Vorcaro, Vorcaro manda recado para o diretor da Polícia Federal, né, falando que, olha, se fizer sacanagem, vai todo mundo pro saco, ou vai tudo pro saco. E aí o André Mendonça, decide fazer essa operação hoje, ou seja, uma busca e apreensão na casa do senador da República, que não é qualquer senador não, tá? Líder do governo no Senado. E tudo bem. E não avisa o André Rodrigues. O André Mendonça agiu dessa forma agora, em minha opinião. É como se o André Mendonça soubesse que o Andrei Rodrigues está envolvido no escândalo, está envolvido, é um dos beneficiários do Vorcaro, e saberia que não poderia informá-lo dessa busca e apreensão, caso contrário, o Jacques Wagner e todas as pessoas que foram alvos hoje ficariam sabendo. A única forma de que essa busca e apreensão pudesse acontecer e ser realmente uma surpresa seria se o chefe da Polícia Federal não ficasse sabendo. Aí eu me lembro que o Alexandre de Moraes impossibilitou, né, proibiu que o Bolsonaro escolhesse o seu diretor da Polícia Federal, o Ramagem, porque ele era amigo do Bolsonaro. Enquanto isso, André Rodrigues era só uma espécie de segurança particular do Lula. E agora ele é o diretor da Polícia Federal e está trabalhando ativamente para proteger todos os bandidos que envolvidos em esquemas de corrupção do Brasil. Esse é o Brasil do PT. Ai, eu não quero nada não, minha filha, tá tudo certo, tá bem? Seguimos por aqui, meus queridos. Ai, e essa mensagem, hein? E essa mensagem, vale a pena pôr de novo? Vale? Vale a pena mostrar de novo? Vale a pena ver de novo? Vale? Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar aqui. Aqui, ó. Presta atenção. O problema agora é que tive informações em confidência de turma do Banco Central que G, que é o Galípolo, ou Gabriel, né, ou Gabriel Galípolo,
E os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen, Banco Central, está sendo muito pressionado pela Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo pro saco. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa. Só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes de quem tem ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Quem será que estava nessa data, 30 de outubro de 2025, em Abu Dhabi? Boa! Vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver. Se você puder, na terça. Opa! Pode ser que essa pessoa não estava em Abu Dhabi, né? Tá faltando. Vamos interpretar a mensagem. Vou mudar a minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver. Aí eu não sei. Adio a minha ida para te ver aqui, né? Não em Abu Dhabi. Tem isso também, né? Você pode na terça? Quem será essa mensagem? Para quem será esta mensagem? E o principal, tem que falar com o Andrei, chefe da Polícia Federal, e com o chefe do Ministério Público Federal, para ninguém de baixo fazer uma sacanagem. E aí? Você olha para o Paulo Gonet, passagem paga, não é festinha. Não vou falar que passagem, né? Ele estava na festa do Vorcaro. Tudo pago pelo Vorcaro. Uísque, charutos, não sei se fuma. O diretor da Polícia Federal, viagem ao exterior, pago, patrocinado, oferecido pelo Banco Master. E aí? Tá estranho, não tá? Fala pro seu amigo aqui. Está ou não está estranho tudo isso? Meus queridos, eu até separei bastante coisa aqui ainda para falar. Como é que vocês estão aí? Aguentam? Não aguenta mais um pouco? Aguenta mais um pouco? Só quem quer que o programa continue, comenta 109. Beleza? Comenta 109. Se você puder colaborar com o nosso programa, nós não recebemos nem um pixinho, né? Nem um pixinho, chuchuzinho, tá? Se você puder colaborar, ajudar aqui o nosso canal, precisamos de você. 00 pix hoje. Uau, né? Eita Deus, hein? Colabore, ajude e abençoe o nosso canal. 11 95275 3898 para você abençoar, fortalecer aqui o nosso programa, dar uma força ao nosso canal. Agora pintou uma notícia nova. Eu até queria deixar essa notícia para trazer para você em outro momento, esperar a reação aí dos políticos, dos comentaristas, mas é bem nova essa notícia e vai eu mesmo comentando tudo aqui para você. O que acontece? A Procuradoria-Geral da República, ela defende a validade da lei da dosimetria e pede a rejeição de ações no STF. Graças a Deus, tá? Graças a Deus, eu até imaginava que o Procurador-Geral da República ia dizer: não, essa lei da dosimetria, ela é inconstitucional. E não, muito pelo contrário, o Procurador-Geral da República, ele defende a validade da lei da dosimetria e pede a rejeição das ações contra a lei no STF. Graças a Deus, é mais um passo para que os patriotas voltem para casa, para que haja redução de pena de Jair Messias Bolsonaro.
Então, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, defendeu a lei da dosimetria e afirmou ao STF que o pedido para impedir a redução de pena dos condenados pelo 8 de janeiro devem ser rejeitados. O parecer é pelo indeferimento do pedido cautelar de suspensão das normas impugnadas, diz a manifestação da PGR, que se deu no âmbito de 4 ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As ações questionam pontos centrais da lei, como a criação de uma causa de diminuição de pena para crimes cometidos com contexto de multidão, a facilitação da progressão de regime para crimes contra o Estado Democrático de Direito e a remissão de pena para quem cumpre regime domiciliar. No documento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, argumentou que o Poder Legislativo tem autonomia constitucional e margem de conformação para definir a política criminal do país e os critérios de punição. Segundo o chefe da Procuradoria-Geral da República, o fato de a medida beneficiar diretamente réus de episódios específicos de grande repercussão não anula o caráter geral da lei. A lei da dosimetria alterou dispositivos da Lei de Execução Penal e do Código Penal para flexibilizar regras de progressão de regime e remissão de pena em condenações por crimes contra o Estado Democrático de Direito. A legislação foi promulgada pelo Congresso após a derrubada do veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o texto foi alvo de ações no STF movidas por eles, maravilhosos, o PDT, pela Federação PSOL Rede, quem mais? Também pelo PT, pelo PCdoB e pelo Partido Verde, além da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Guarde bem esse nome, Associação Brasileira de Imprensa. As ações alegam que a medida viola princípios constitucionais e teria sido elaborada para beneficiar investigados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Meus queridos, anote esse nome, Associação Brasileira de Imprensa. Fala para mim que porcaria serve uma Associação Brasileira de Imprensa. É por isso que você vê jornalista encher a boca para dizer bem assim: Bolsonaro foi condenado por atos golpistas, pela trama golpista. E é engraçado que você vê a mídia, algumas matérias, e não tem nada a ver o assunto, tá bem? Não tem nada a ver o assunto. Tá falando lá da arma que o Bolsonaro foi apreendida do Bolsonaro. Aí no final da matéria, no final do mês tal, o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, pela trama golpista. Eles enchem a boca para falar isso. E graças a Deus, depois de muita luta, depois de muita guerra, nós não conseguimos o PL da anistia, nós conseguimos o PL da dosimetria, que foi aprovado no Congresso. Lula, como sempre nós imaginávamos, derrubou o Congresso Nacional, derrubou o veto de Lula, e a gente sabia, qualquer deputadozinho, qualquer partidozinho de esquerda que fosse acionar o STF teria que julgar isso. Qualquer partidozinho desse. Aí entrou Federação Rede, com o Partido Verde, entrou ali também a PT, PDT, Associação Brasileira de Imprensa, o que, você me desculpa, me perdoa, me desculpa o horário, o que esta porcaria
de Associação Brasileira de Imprensa tem que questionar uma lei criada no Congresso Nacional. É brincadeira um negócio desse. Eu vou repetir a pergunta. O que a Associação Brasileira de Imprensa tem que questionar leis que foram criadas no Congresso Nacional? Que vergonha de Associação Brasileira de Imprensa. Um partido de esquerda como o PT, PDT, nos envergonha, mas nós imaginávamos. Aí eu pergunto para você, o que a Associação Brasileira de Imprensa, ela tem que entrar com pedido para o STF derrubar uma criação de lei que ela foi criada dentro do Congresso Nacional. Meus queridos, tem alguns órgãos desse Brasil, e é por isso que eu defendo que a direita, ela precisa se preocupar com isso. A direita, ela precisa se preocupar que é ela que vai ter que assumir liderança de sindicato. O porquê não? Esse sindicato é de direita. A direita vai ter que passar a preocupar que ela vai ter que assumir cargos dentro, ramificar, cravar os seus tentáculos em outras regiões, em outros setores que a direita não domina. Por exemplo, a direita não domina a cultura, pô. E aí, nós precisamos, no próximo governo da direita que assumir esse país, e eu estou bem convicto que nós, da direita, vamos ganhar a eleição no próximo ano, e eu espero que a direita assuma, por exemplo, a cultura, que não me entregue, não sei se vai ter Ministério da Cultura, mas que não entregue Ministério da Cultura ou Secretaria nas mãos de gente do centro. Porque essa galera do centro é um pé no centro e outro na esquerda. E se o melzinho tá docinho, tá gostoso, um pezinho na direita às vezes. Então, a direita, ela precisa cravejar os seus tentáculos. Nas associações, no terceiro setor, é na imprensa, que é o quarto poder do país. A direita não pode perder espaço. E aí, para voltar aqui para o assunto, eu falava, né? Por mais que a gente tenha grandes comunicadores no YouTube, mas as televisões, elas se esquivaram dos comentaristas, se esquivaram de jornalista com viés de direita. Eu não estou falando de militância, não. Eu, para ser sincero com você, acho que tem espaço para o militante, não, para o jornalista com viés de esquerda. Do mesmo jeito que as emissoras deveriam dar mais espaço para jornalistas com viés de direita. Militância não. Mas enfim, isso é um papo para outra hora, tá bem? O que nós estamos vendo, meus queridos, é como eu disse para você, no nosso Brasil faltam comunicadores com viés de direita. Você pode achar que não, que nós temos maravilhosos comunicadores, e cá entre nós, quando você fala de um país onde nós temos 214 milhões de habitantes, aí você vê que o único espaço que os comunicadores têm é o YouTube, são as redes sociais. Você vê que os comunicadores de direita, eles estão atingindo uma parcela muito baixa, uma pequena parcela da população. Quando você vê um jornalista num programa lá com bastante audiência,
5 mil, 15 mil pessoas, é muito. A gente não chega nesses números. Mas se você for pensar, 100 mil visualizações, o que é 100 mil, 200 mil visualizações dentro de um país com 214 milhões de habitantes? Então a direita ela precisa se preocupar com isso. Eu penso até que o agro, que grandes empresas deveriam estar preocupadas, empresários, em patrocinar, em manter programas de direita. Por quê? Para quando der uma merda dessa daqui, ó, a Associação Brasileira de Imprensa, gente, questionando uma lei que o Congresso Nacional criou, uma lei que a Casa do Povo elaborou, aí é muita sacanagem. É muita sacanagem. É fazer muita merda. Entende? É fazer muita merda. E como eu disse para você, imagine se o presidente da Associação Brasileira de Imprensa fosse alguém de viés de direita. Eu nem quero um militante lá. Eu nem quero um militante em alguns setores. Não! Entende o que eu estou falando? Consegue compreender que a direita, os conservadores, ainda precisam ocupar lugares? Os lugares estão vagos. Os lugares estão vazios. Infelizmente. Para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho que vocês têm dado aqui ao nosso programa. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, tá bem? E fortalecendo o seu dia a dia, a sua vida, sua casa, sua família. Se por um acaso você quiser colaborar com o nosso programa, temos aqui um Pix, qualquer valor que você mandar, me ajuda demais. 11 95275 3898. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer aqui o Abordo Notícias. Presta atenção nessa outra informação para você que está aqui comigo nos acompanhando. Ministra do STJ vê racha no STF e defende mudanças estruturais na corte. E essa mulher, ela já deu entrevistas bombásticas aí na Oeste e agora de novo ela foi para cima. A ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Eliana Calmon, ela afirmou em entrevista na revista Oeste de quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal atravessa um momento de divisão interna sem precedentes e que essa mudança pode abrir espaço para mudanças no papel da corte. A avaliação foi feita depois do embate entre os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça durante o julgamento relacionado ao caso Master. Para Eliana, a discussão expôs divergências que antes permaneciam ocultas. Pela primeira vez, estamos vendo o que está ocorrendo, um racha dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela afirmou ainda que defendeu reformas estruturais no tribunal e disse que os problemas enfrentados pelo STF não decorrem apenas de seus integrantes, mas do modelo adotado pela instituição. Segundo a ex-ministra, o cooperativismo sempre dificultou críticas internas a tribunais. Por isso, ela vê a atual divisão como um sinal de mudança. Segundo a ex-ministra, segundo a ex-ministra do STJ, Mendonça simboliza esse novo momento ao adotar uma postura mais firme que aquela demonstrada desde a sua chegada ao Supremo. Mendonça fez a diferença. Segundo ela, o magistrado sempre foi muito pacífico. Faltava um pouco de altivez em suas falas, mas passou a demorar a disposição de enfrentar conflitos dentro da própria corte. Eliana também afirmou que o desgaste do STF também reduz reflexos fora dos tribunais e já que a população acompanha cada vez mais de perto as decisões da corte e passou a discutir temas antes restritos ao meio jurídico, o Supremo sempre teve
a áurea institucional, foi o que disse a então ex-ministra do STJ, que está vendo então o momento de celebrando, né, esse momento mais ácido do ministro André Mendonça. E cá entre nós, o ministro André Mendonça está de parabéns, não é verdade? Ele está arrebentando com tudo. E nós vamos seguindo por aqui. A gente já falou aqui, comentou, há uma pesquisa, tá bem? Essa pesquisa, ela trata da avaliação da Suprema Corte. Mais de 50% da população avalia de forma negativa a atuação da Suprema Corte brasileira. Olha isso para vocês verem, não é? E eu espero, meus queridos, a gente tem que torcer muito para isso. A partir de 27, se não houver impeachment, são pelo menos 4 ou 5 ministros que serão trocados entre 27 e 31. A gente vai ver Carmen Lúcia indo embora, Gilmar Mendes, infelizmente, Luiz Fux, tá? A gente tem uma vaga em aberto e ainda pode acontecer o impeachment de ministro da Suprema Corte. Aí o Flávio Bolsonaro indicará 5 ministros da Suprema Corte. E outra, no total de cortes superiores, como eu disse para você, são 21 vagas nesse período. Além do Supremo Tribunal, aí vem Tribunal Militar, vem Tribunal do Trabalho, vem STJ e assim por diante, TSE. São 21 ministros que serão trocados nesse período, se não houver impeachment, na aposentadoria compulsória, tá bem? Se não houver também morte ou alguém desistir, né? Falar, chega, para renúncia, não dá mais para mim. Beleza? Para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal, que tal colaborar, ajudar o Abordo Notícias? Nós precisamos de você. Vai deixando o seu comentário positivo, isso me ajuda, isso fortalece demais o nosso canal. Agora, se você puder colaborar financeiramente falando, isso será de grande importância. Ajude o nosso canal, fortaleça, contribua com o nosso programa. É importante essa sua ajuda através do Pix aí. Qualquer valor você contribui e me ajuda demais. 11 95275 3898. Gente, se puder, ajuda, porque esse canal precisa de você. Qualquer valor faz a diferença. Tem gente que ajuda com 5 uma vez por mês. Aí no outro mês essa pessoa lembra do gordinho, vai lá, faz o Pix de 5. Eu fico feliz da vida por ser lembrado por você. Me ajuda, colabore, contribua. No final do programa nós estaremos então agradecendo a todo mundo ao longo do programa, na verdade. Beleza? Alô, Cláudio Fernandes. Alôzão, Selma. Ela falou que eu tô lindo. Ulalá, obrigado. Ganhei a noite, hein? Valeu, minha querida. Deus abençoe. Abraço também pra Maria. Falou que tá tudo bonito hoje também aqui, o gordinho. Tudo bonito aqui nesse estúdio. Beleza? Alôzão especial aqui também. Oséias Júnior tá na sintonia. Ivani Teixeira. Todo mundo aí. Vai sair da live agora, tá quase fechando? Pode fechar, pode ir embora, não tem problema não. Você vai perder a melhor parte. E eu tô nem aí se você vai perder a melhor parte. Eu tô nem aí, tá bem? O meu papel eu tô fazendo aqui com maestria, não é? Aí você quer ir embora? Pode ir embora, mas vai perder o melhor. Presta atenção, o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira o Plano Brasil Sem Medo, um conjunto de medidas de segurança pública que busca consolidar o tema como bandeira da sua campanha à presidência da República. O local escolhido foi um teatro na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A ação de campanha acontece na mesma semana em que a equipe produziu um vídeo de inteligência artificial, no qual o parlamentar aparece como um personagem de uma animação metralhando embarcações de facções criminosas, PCC e Comando Vermelho,
recentemente consideradas organizações terroristas pelo governo de Donald Trump após uma visita do senador aos Estados Unidos. Em outra mensagem, Flávio busca atribuir o atual estado de segurança pública no país ao seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, tem uma live aqui no canal, tá bem? Você pode procurar aí a última live falando de segurança pública. Ela é toda o Flávio Bolsonaro falando a respeito desse tema do lançamento do Brasil Sem Medo. Rapaz do céu, vale a pena, são 12 medidas. Classificar PCC, Comando Vermelho como grupos terroristas e também milícias. Tá? É uma das decisões aí do nosso querido senador Flávio Bolsonaro. Ele chamou Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e ex-juiz, atual pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Ele chamou o Guilherme Derrite, enquanto Derrite estava à frente da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, mandaram aí pra vala uma turma do PCC. Aqui no Guarujá, onde eu sou vizinho, meu irmão, na minha cidade aqui também, quando dava uma treta aqui, descia uma polícia esquisita aqui pro litoral de São Paulo, tá bem? Revirava isso daqui tudo. Então lá estava Guilherme Derrite, Sérgio Moro e o Flávio Bolsonaro, mas explodindo tudo, tá bem? Vou mostrar pra você aqui ele falando aí então do Brasil Sem Medo. Vamos acompanhar. Chega de promessa e discurso vazio. O Brasil pede coragem. Por isso, apresentamos hoje o programa Brasil Sem Medo. Bom dia. E nós vamos recuperar os territórios brasileiros que hoje são dominados por narcoterroristas, começando pelas cadeias, aonde o governo também não está mais mandando. Nós precisamos tratar o criminoso como o bandido que é. Nós temos que acabar com a impunidade no país. O indivíduo que é preso, condenado a 12 anos, tem que ficar 12 anos preso. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Não dá para ter mais tolerância com esse tipo de marginal. Estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário, o tal de Marco Rubio, diz que os nossos criminosos aqui são terroristas. Nós vamos desorganizar o crime organizado, nós vamos asfixiar. Esse liberou geral do Lula e do PT vai acabar. Um programa feito para melhorar a vida do brasileiro e encurralar a vida do criminoso. Um Brasil sem medo é possível. Vem com fé, o Brasil vai melhorar. Uau, meus queridos! Pra você ligado aqui na nossa programação, gostou? Isso foi o lançamento do programa Brasil Sem Medo. Eu falei aqui pra vocês, eu tenho falado ao longo do nosso programa, não sei se você já reparou, a gente fala muito aqui sobre segurança pública. A gente está sempre comentando, conversando aqui com você a respeito de segurança pública. Estou sempre falando sobre PCC, Comando Vermelho, estou falando sobre a Venezuela, o que aconteceu na Venezuela, o que vai acontecer em Cuba. Nosso canal está sempre falando disso. E eu tenho falado aqui no nosso programa que não adianta espernear. O Flávio Bolsonaro é o cara que vai atuar firmemente contra o crime organizado. Ele lançou, então, esse plano de segurança Brasil Sem Medo. E você precisa ver a live aqui do canal. Deixa eu mostrar a live para você. Eu vou entrar aqui, você vai entrar, tá bem, no canal, tá? E aí você vem, quer ver? Abordo Notícias, né? Você tem que vir no Abordo Notícias. Eu vou te mostrar qual é a live, tá bem? Depois eu vou até mudar essa capa. Eu coloquei uma capa aqui e depois eu vou trocar essa capa para ficar mais fácil para vocês. Tá aqui. Ó. Deixa eu ver aqui.
Tá aí, ó. Já começa pipocando, eles mostrando aí o Flávio Bolsonaro comentando tudo, tá? Olha lá, tropas de elite nas fronteiras. Isso aqui eu vou rodar um vídeo inteiro sobre esse tema, tá bem? Quer ver o que mais? Ó, ali, vamos aqui, deixa eu tentar ir narrando aqui. Vamos lá, cadê a primeira medida? A primeira medida, terrorista vai ser tratado como terrorista. PCC, Comando Vermelho e também milícias. E todas as outras facções serão tratadas aí como organizações narcoterroristas. Putz! Vai feder, vai entornar o caldo, tá bem? Eu não vou colocar todas não, mas só para você ter uma ideia. Mas assista essa live e a capa dela, por enquanto, o título está lá como... Começou hoje a guerra, Estados Unidos explodem tudo contra PCC e Comando Vermelho. Tá bem? Eu vou trocar essa capa, vou colocar Brasil Sem Medo, vale a pena você assistir. Vai assistindo aos pedacinhos, vai acompanhando aos pedacinhos. Mas lembra, meu querido, lembra depois de você entrar aqui e achar essa live, que é muito importante aí para você entender. Então tá aqui, então, Flávio Bolsonaro anunciou o plano de segurança Brasil Sem Medo. Escolheu a Faria Lima, junto com os banqueiros. Ele não é bobo é nada, né? Tá certo, tem que falar, discutir com as pessoas mesmo, discutir com os ricos, discutir com os banqueiros ali na Faria Lima mesmo, a galera do comércio, a galera que tá preocupada, assim como você também, tá certo? É ótimo, tá certinho o Flávio Bolsonaro, tem que discutir isso mesmo em todas as camadas da sociedade. É como eu estava falando, Brasil precisa que a direita esteja ocupando todas as camadas da sociedade. É falar com o pobre, é falar com o rico, é falar com o agro, é falar com a indústria, entendeu? É isso que nós precisamos aqui no nosso Brasil. Vou trazer agora, mais uma vez, o senador Flávio Bolsonaro falando sobre as tropas de elite nas fronteiras. Enquanto o Lula cortou dinheiro, porque gastou muito, né? Quebrou o país, cortou dinheiro do Exército Brasileiro, o Flávio Bolsonaro está simplesmente explodindo tudo, dizendo que vai colocar nas fronteiras aí uma tropa de elite. É isso que eu quero, meu amigo. Eu quero ver bandido, entendeu? Pagando pelos seus crimes, tá certo? Nós não temos penas de morte, não. Então, pagando dentro das nossas leis. Bora lá, vamos acompanhar. O menor que comete crime como gente grande vai ser punido como gente grande. Item 3. Tropas de elite nas fronteiras. Hoje nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca aberta, o que significa, em média, um policial para cada 100 quilômetros. Esse liberou geral do Lula e do PT vai acabar. Nós vamos criar o Sistema Nacional de Fronteira, uma tropa de elite do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira, equipada com armas de guerra, inteligência e tecnologia, responsável por criar um paredão nas nossas fronteiras. Fuzis e drogas abastecem 100% das facções, serão interceptados por terra, pelos portos e pelo espaço aéreo. Nós vamos desorganizar o crime organizado, nós vamos asfixiar o crime física e financeiramente. E nós temos diversas polícias estaduais também, que fazem um grande trabalho de proteção das fronteiras. E o que a gente vai fazer é integrar as forças nacionais, como as Forças Armadas, as nossas polícias de âmbito federal, as forças policiais que atuam em defesa das nossas fronteiras, como o Derrite vai falar daqui a pouco, o exemplo bom lá do Mato Grosso do Sul, interligar, haver de verdade uma cooperação entre as nossas polícias, incluindo as guardas municipais, que vão ser verdadeiramente potencializadas como polícias municipais. E com essa integração, com essa organização, com essa troca de tecnologia, com a unificação dos bancos de dados que nós temos espalhados e sem conexão por todos os entes federativos, nós vamos conseguir combater o crime organizado de verdade. Ihu! Ai, meus queridos. Olha, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Você não tem noção do quanto eu estou torcendo.
do quanto eu quero que Flávio Bolsonaro ganhe essa eleição. E não é militante, apaixonado pelos Bolsonaros. Não. É pela causa. É pela causa. Tá? É só você rebobinar a fita, meu irmão. Rebobina a fita. Volta aí. Vê a quantidade de pessoas que foram presas nesse Brasil enquanto o Bolsonaro estava no comando da população do Brasil. Vê aí. Volta a fita. Rebobina a fita. Rebobina. Vê a quantidade de drogas, vê a quantidade de operações que eram realizadas nesse Brasil. E eu duvido, presta atenção, eu duvido, se fosse o Bolsonaro à frente do Brasil, se nós não estávamos assim, ó, com os Estados Unidos combatendo PCC e Comando Vermelho, não é? Lá atrás, quando pediram GLO, o Lula falou que não tinha GLO, tu acha que o Bolsonaro não ia meter uma GLO nesse Brasil? Eu não tô falando de golpe não, nada disso não. Eu digo GLO para matar, para prender, para colocar atrás das grades vagabundo de PCC, Comando Vermelho. Aí não interessa se é na favela, se é no centro, se é nos bairros, não interessa. O que a gente quer ver é um Estado que não passa vergonha na hora de combater o crime organizado. Para você ter uma ideia, meus queridos, eu vou repetir isso daqui. O Brasil acaba, tá? O exército brasileiro acabou com a operação nas fronteiras. Se isso não te dá uma vergonhazinha, eu acho que você tá, né? Você não tá pensando junto comigo, não. Mas você imagina o exército, vou repetir, o exército brasileiro ficou sem dinheiro porque o Lula cortou 1,5 bilhão de reais e aí o exército não está fazendo mais operações nas fronteiras contra o crime organizado, tá bem? Contra o crime, o exército não está fazendo mais operação nesse Brasil. E aí? Tá legal desse jeito? Pois é, né? Tá lindo, né? Sabe o que tá lindo? É você ajudando o nosso canal, fortalecendo o Aborda Notícias com um Pix de qualquer valor, você me ajuda e muito. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Você passou por aqui, olhou pra minha cara, tá querendo ir embora e nem deixou o like nem o Pix, tá bom? Eita, eu acho que eu vou fazer live lá pra galera da esquerda. Vou começar a fazer um programa. Deixa quieto, tá bem? Sangue de Jesus tem poder, tá bom? Mas se der, gente, ajuda, por favor, eu agradeço, tá bem? 11 95275 3898. 11 95275 3898. Olha só, meus queridos, a informação já está na tela. Meus amores, parece que o bicho pegou de verdade, não é? Olha só, PT alinha discurso e dirá que Lula não é Jacques Wagner. Fruta podre, não é? Fruta podre, meus queridos. Você tá acompanhando, o bicho pegou, não é? Aí pro lado do Jacques Wagner, né? O bicho pegou, tá bem? E eu vou começar a desenhar aqui, pelo menos assim, tentar trazer um pouco de tudo que está acontecendo para você que está aqui acompanhando a nossa programação. Então, o Jacques Wagner, que é do PT da Bahia, que nós já trouxemos aqui nesse canal denúncias de que o PT da Bahia é onde tudo começou, tá bem? E aí eu vou trazer agora a galera do Metrópolis falando sobre uma mensagem que foi interceptada, uma conversa em código. Olha como são as coisas. Eles conversam em código, mas a Polícia Federal, né? Ô, gente, presta atenção, vamos acompanhar, eu tenho muita coisa para falar hoje. Vamos lá, vamos acompanhar. Uma mensagem cifrada foi capaz de colocar um dos homens mais importantes da República na mira da Polícia Federal.
Sim, ainda estamos falando de Jacques Wagner, que é alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero. E que mensagem seria essa? Simplesmente dizia assim, ó, a altura do vão é de 2,45 metros. Somente isso. Mas foi suficiente para que a PF interpretasse que o texto estava em linguagem cifrada, se referindo a um apartamento de luxo em Salvador, avaliado em cerca de R$2.450.000. Esse imóvel teria sido oferecido ao senador como vantagem para que ele, supostamente, atuasse em favor do Banco Master. O Wagner foi alvo de mandado de busca e apreensão. Esta fase da operação, ela também mira pessoas físicas e jurídicas ligadas ao senador, ao ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima, e a empresas que mantêm relação com o Banco Master e também ao Credit Sexta. Segundo a investigação, Wagner teria encaminhado a Augusto Lima, que é ex-sócio de Vorcaro, informações do edifício Poeme Hortô e do corretor responsável pela venda dele. Em seguida, ele teria procurado Valério Marega Júnior, da WNT Gestora, para ajudar na compra desse imóvel. A negociação teria sido concluída com a participação de Daniel Monteiro e Davi Lopes Monteiro. O Daniel Monteiro é apontado como um homem de confiança de Vorcaro. A coluna Mirelle Pinheiro trouxe que, mesmo depois que a primeira fase da Compliance Zero foi às ruas, o negócio não teria sido interrompido. Ai, meus queridos. E aí, o que acontece? Eu vou trazer aqui o nosso querido Carlos Jordi. Eu me lembro, gente, que um dia apareceu um vídeo do Carlos Jordi. Por mais que seja o Carlos Jordi, eu sempre seguro um pouquinho, tá? Rapaz, eu não caio em algumas coisas, não. E realmente, o vídeo do Carlos Jordi, bem curtinho, me lembro que ele estava no carro e ele, o PT da Bahia se lascou, que lá é o buraco e tal. E aí, meus queridos, eu segurei um pouquinho, eu confesso pra vocês, eu segurei, tá? Não é o meu papel, não é? Eu tenho que averiguar as coisas, esperar as coisas, ver os movimentos. Só que o Carlos Jordi estava certo, tá bem? Ele foi um dos primeiros a falar isso. Como eu disse pra você, eu tive acesso ao vídeo na hora. Falei, tá muito cedo ainda, tá? Tá muito cedo. Espera a bomba explodir. Eu fiquei esperando, realmente a bomba explodiu. E vamos aqui. Sabe aquele negócio assim, eu falei? Tá aqui o menino. Vai lá, menino, arrebenta. Hoje a PTzada acordou tistinha, que foi? Tá triste? Fica triste não. Pessoal, hoje nós vimos o que eu estou falando já há algum tempo. Está se confirmando. O ovo da serpente da fraude do Banco Master começou com o PT da Bahia. Recentemente, eu disse que o Vorcaro tinha delatado políticos do PT da Bahia. Ele disse que ele pagava propina para políticos do PT da Bahia por conta da exploração do Credit Sexta. E muita gente da esquerda disse que eu era mentiroso, que eu estava propagando fake news, e hoje foi saco. Hoje nós estamos vendo que Jacques Wagner, líder do governo do PT no Senado, sofreu essa busca e apreensão por envolvimento com o escândalo do Banco Master. Nós temos já diversas notícias aí, temos essa notícia aqui, ó. PF investiga se Jacques Wagner recebeu 3 milhões e meio e apartamento de luxo em Salvador. O apartamento está avaliado em mais de 2 milhões. Inclusive, apreenderam na casa dele 49 mil dólares em dinheiro. Tem essa outra aqui, ó. Master pagou 11 milhões à empresa de nora de Jacques Wagner. Ele botou até a nora no rolo. Ela, que é uma florista, ela estava sendo paga pelo Banco Master, fazia consultoria para o Banco Master para fazer prospecção para consignados. Consignado, que eu tenho alertado, que foi o que realmente explodiu com a fraude do Banco Master, através da exploração desse cartão de crédito, o Credit Sexta, que começou na Bahia e se expandiu para o Brasil inteiro. E para que não reste dúvida de que eu estou alertando isso já há algum tempo, olha só, alguns vídeos meus na tribuna falando a respeito disso, falando disso lá atrás, quando pouca gente estava dando atenção. Mas sabe por que eles não querem as investigações? Por conta do Credit Sexta. Eu ouvi aqui uma deputada do PCdoB da Bahia dizendo que quando o Credit Sexta começou a ser explorado, não existia o Banco Master. Não existia. Era o Banco Máxima. O Banco Máxima de Vorcaro, que enriqueceu com a ajuda generosa de Rui Costa e Jacques Wagner e se tornou essa potência, o Banco Master.
E só foi possível fazer toda essa fraude financeira graças a essa ajuda generosa do Crédito Sexta. Essa foi uma das minhas falas. Inclusive, foi no dia que eu estava pedindo que a Alcolumbre pudesse fazer a instalação da CPMI. Agora, olha essa outra aqui, ó. E se tiver a CPMI do Banco Master, senhor Montanha, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter que explicar o Crédito Sexta. Sabe o Crédito Sexta? O Crédito Sexta é o cartão de crédito consignado da Bahia que possibilitou com que o Banco Máxima se tornasse o Banco Master, que enriquecesse através dos servidores públicos da Bahia, graças a uma ajuda generosa de Rui Costa e Jacques Wagner. Será que vocês estão dispostos que haja quebra de sigilo de Rui Costa, Jacques Wagner? Está se confirmando tudo o que eu já vinha falando. A fraude do Banco Master começou com o PT da Bahia. Jacques Wagner era secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Rui Costa e ele fez vários decretos para beneficiar Vorcaro e o Banco Master, para ter a exploração do Crédito Sexta de forma irregular, enriquecendo o banco e expandindo isso para o Brasil todo. E não tem só isso. A PF também aponta que Jacques Wagner buscou aprovar projetos para beneficiar Vorcaro e o Banco Master. Meus amigos, a fraude está literalmente hoje no colo do PT. Lula, toma que esse filho é teu. Tá, ó. Nem conheço Jacques Wagner, ok? Quem é Jacques Wagner? Nem sei quem é Jacques Wagner. Olha aí, ó. Presta atenção, olha aí. É isso que eles fazem, meus amores. Eu quero ver morrer abraçado assim, ó. Juntinho, grudadinho. Hã? Ó, PT alinha discurso e dirá que Lula não é o Jacques Wagner. Eu acho que vai sobrar pro rabicó do Jacques Wagner. Lula telefona para Jacques Wagner e pede explicações do petista. O senador teria sinalizado disposição para prestar depoimento à Polícia Federal. Ele está sem disposição para prestar depoimento à Polícia Federal. É claro que se a Polícia Federal chamar, vai ter que ir, né? Ai, umas reportagens também, que eu vou falar um negócio aqui para você, beleza? Presta atenção no que a Dani Lima disse. Diz ela que é fontes confiáveis. A Dandan, vamos trazer ela, a Dani Lima, na tela. Bora lá, presta atenção. Parece que a casa do Jacques Wagner vai cair. Me ajuda sempre a colocar o trabalho na rua. Jacques Wagner perdeu as condições de ser líder do governo no Senado e ou deve pedir para sair ou Lula deve cortar. A expectativa é que o Lula mande sair mesmo, tá? Isso são fontes de primeiro escalão, ou seja, ministros que despacham diretamente do Palácio do Planalto. Já falaram com o presidente, mas o Lula ainda não chegou para despachar. O Lula chegou do G7 às 5 da manhã. Então, estão esperando ele chegar no Planalto para começar os despachos. Enfim, isso deve ser resolvido ainda hoje. Estão pregando que deixar uma linha de corte muito clara. O que valeu para o filho tem que valer para o amigo. Doa quem doer, tem que pagar o preço. Esse erro, então, me ajuda sempre. Ai, minha gente. Ela cravou o futuro do Wagner, que é alvo, então, aí, da Polícia Federal. Meus queridos, tanta loucura que nós estamos vendo, não é? Nós já falávamos aqui. O Banco Master, se forem revirar as gavetas do Master, cai todo mundo, meu amigo. Cai todo mundo. A gente não estava aqui esses dias feliz da vida. E não estou falando de cai todo mundo, cai o Flávio. Não. Flávio foi um negócio empresarial. Tá bem? E o filme já houve a pré-estreia nos Estados Unidos. Lá os americanos tudo elogiando o filme. Tá bem? Já vou falar sobre isso aqui no nosso programa. Aí, o que acontece? A estreia do filme, né, do Bolsonaro, a pré-estreia, os americanos ficaram doidos com a história. Diz que o filme é top demais. Aí, meus queridos, o que acontece? A gente falava aqui, vai cair a República. Tem muita gente ainda para cair. Tem muita coisa para cair. Só agora, com algumas coisas, né, que o ministro André Mendonça vai autorizando a Polícia Federal a divulgar. O Daniel Vorcaro, só para você saber, a gente não sabia que era desse jeito. Ele tinha um exército
E a gente não está falando, um time de funcionários. Não, nós estamos falando de um exército armado. Você entendeu? Um exército armado para fazer lá as maldades dele, para ameaçar gente dentro da Polícia Federal, recebendo dinheiro. Onde você imaginar, meu amigo, o que você imaginar de treta, de tramóia, de sacanagem, de putaria, de dinheiro para todo mundo, para quem quiser dinheiro, tem. E tem uma nova bomba. Eu vou pedir para você ficar nesse programa, porque eu tenho uma bomba. Deixa eu ver se já tá no ponto aqui. Ixi, vai demorar um pouquinho para chegar lá, hein? Não. Já é os próximos assuntos. Tem mensagem no bloco de nota. Presta atenção, Chuchu. Cadê aquela música doida? Tem mensagem. Presta atenção. Eu tenho outra melhor. Cadê? Não tenho mais. Cadê aquela música bem impactante? Não tenho mais aqui. Não tenho mais. Tirei minha música pra impactar tudo aqui. Vai essa. Tem mensagem citando Andrei Rodrigues. Tem mensagem citando Paulo Gonet. Pra poder não deixar fazerem bobagem. O que, gordinho? Do que você tá falando? Fica com essa pra você, tá bem? Tem mensagens pedindo proteção ao Andrei Rodrigues e ao Paulo Gonet. Fica com essa aí pra você, daqui a pouco eu vou te contar. Beleza? Então vamos. Polícia Federal aponta Jacques Wagner como interlocutor relevante do Master. Mensagens do celular de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, embasam suspeita de que Wagner teria atuado em temas de interesse do Banco Master. Você quer saber? Quer saber? Olha essa daqui. André Mendonça mandou a Polícia Federal não avisar o Andrei sobre os passos do inquérito do Banco Master, pegando a cúpula do governo e da Polícia Federal de surpresa em operação contra Jacques Wagner, é o que diz a Folha de São Paulo. Brinca com o meu ministro não, rapaz. Não brinca não com esse ministro não. Tá chegando agora, momento de mais audiência, hein? Deixa o like, por favor. Ei, deixa o like. Chegou agora, não sai antes de deixar o like não. Beleza? Isso me ajuda, tá bem? Meus queridos, presta atenção. O porquê será que o André Mendonça, ele ordenou que a Polícia Federal não avisasse Andrei Rodrigues sobre os próximos passos do inquérito do Banco Master. Pegou a cúpula do governo e da Polícia Federal de surpresa em operação contra Jacques Wagner, é o que diz a Folha de São Paulo. Eu falei para você. O Andrei Rodrigues, o Paulo Gonet, ó, festinha com Daniel Vorcaro, tá? O uísque Macallan, aquele mais caro que tem. Aviãozinho lá no exterior. O Andrei Rodrigues, ele teve as suas passagens, hospedagem, tudo patrocinado pelo Banco Master. Você não ouviu errado não, tá? Você não ouviu errado não. Tudo pago pelo Banco Master, ok? Você sabe, passou da hora, não sei se ele está fazendo isso, do ministro André Mendonça ter uma espécie de Polícia Federal sua para atuar nesse caso. E parece que ele está consolidando isso. Segundo a Folha, está divulgando o Space Liberdade, segundo a Folha, tá? O eu confundo André e André, desculpa. O André Mendonça pediu para a Polícia Federal não
avisar o Andrei. Presta atenção. Olha aí. PGR não apoiou integralmente as ações contra o Jacques Wagner. A última notícia sobre esse caso do Jacques Wagner, tem muita coisa, tá? Mas o líder do governo no Senado teria supostamente ligações com o Master. E o PGR não apoiou, não. Então aí, não apoiou integralmente ações contra o Jacques Wagner. PL diz que onde tiver PT, terá corrupção e cobra CPMI do Master. O líder da oposição no Senado afirma que a operação da Polícia Federal contra Jacques Wagner é a prova cabal de que a corrupção está entranhada no DNA do PT. O Davi Alcolumbre até suspendeu a reunião do Congresso Nacional de quinta-feira, né? Ia ter reunião do Congresso Nacional mais uma vez. E a pressão para instalar a CPMI que ele ia sofrer, hein? Após a operação contra Jacques Wagner, Flávio Bolsonaro fala em PT da Bahia implodido pela Polícia Federal. Durante evento em São Paulo, o senador e pré-candidato ao Planalto pelo PL afirmou que é um péssimo dia para o PCC, para o Comando Vermelho e também para o PT. Mais informações. Jacques, que é o Jacques Wagner, admite 2 encontros com Vorcaro, mas nega ter recebido dinheiro. O líder do governo no Senado falou que relação com o dono do Banco Master é praticamente zero. Fiz questão de assinar a CPMI do Banco Master, é o que diz Jacques Wagner. Polícia Federal apura se senador recebeu vantagens para atuar em favor do Master. Ele nega vínculos com o banco e também o Credit Sexta. Calma. Não vai ter CPMI, não? O Alcolumbre bundão não vai colocar a CPMI? Calma. Tem Hugo Mota para pegar. Tem Alcolumbre. Dificilmente essa CPMI do Banco Master, ela vai sair. Dificilmente. Ok? Dificilmente. Espera o ano que vem. Tá faltando só 6 meses. Agora é a hora de você, indignado com toda esta porcaria, mandar esses caras pro quinto. Não, mas no voto, né? Não é assim, né? É assim. No voto. E garantir espaço para a direita. Para o ano que vem, a gente conseguir colocar CPI do Banco Master, a gente conseguir colocar todos esses criminosos pagando pelos seus crimes. Colocar um presidente da Câmara, um presidente do Senado do saco roxo, que seja homem de verdade. Ou mulher de verdade. Para poder colocar ordem no nosso Congresso Nacional. Porque nós estamos precisando. É preciso colocar ordem. De verdade. Nosso Brasil já não aguenta mais. É CPMI do INSS foi para casa do chapéu. É CPI do Banco Master que nunca colocaram. A CPI do crime organizado. Quando mirou o Banco Master, cortaram também. E aí foi de água abaixo. Alô, meu querido André Cunha, Edson Silva, Valdivino, valeu, Maria Aparecida, Sestari, valeu, minha querida, Deus abençoe. A Dailton também aí na sintonia, valeu, Deus abençoe. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pela audiência que vocês prestam, que vocês fornecem aqui ao nosso programa. É sempre um motivo de honra ter vocês por aqui. Beleza? É isso aí. Vai se chegando dando like, vai se chegando compartilhando e levando para frente todo o nosso conteúdo. Tem muita coisa boa no programa, então deixe seu like, não esqueça de colaborar, não esqueça de ajudar aqui o nosso programa.
1195-275-3898. A gente vai fechar o programa sem nenhum Pix. Zero. Sabe o que é zero? 0.0. Você não ajudou. Nem com o like você deu o like. Nem o like você deu. Ei, mas tá com raiva de mim, né? Presta atenção. Mota pediu avorcar o empréstimo do Master para a cunhada. É o que diz o jornal. O presidente da Câmara afirma que a oposição ou que a operação foi legal e está sendo paga pela empresa. Mas pediu, né? Olha aqui. Renan Calheiros, ele alertou sobre o empréstimo da cunhada de Mota no Master. Ele mencionou o empréstimo à cunhada de Mota em discurso na Comissão de Assunto Econômico em 16 de maio deste ano. Presta atenção aqui, para você que está ligado aqui comigo. A Polícia Federal encontrou no celular do banqueiro Daniel Vorcaro diálogos com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, relacionados à liberação de empréstimo do Banco Master para uma empresa de sua cunhada. Segundo informações obtidas pelo jornal Estado de São Paulo, as conversas ocorreram antes do Mota assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o Calheiros antecipou os elementos que vieram a público nesta última terça-feira, dia 17, em reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o senador, o empréstimo era contrapartida por uma emenda apresentada por Hugo Mota antes mesmo de assumir a presidência da República. Tic-tac? Será? Também. Também. Ciro Nogueira, presidente do PP, supostamente, tá bem? Anota esse nome, pelo amor de Deus, né? Eu não posso me comprometer aqui. Supostamente, Ciro Nogueira, supostamente, Antônio Rueda, supostamente, Alcolumbre, supostamente, Hugo Mota, supostamente, Jacques Wagner, supostamente, Dias Toffoli, supostamente, Alexandre de Moraes, supostamente, todo santo dia. Se eu for pegar todas as matérias que saíram ao longo do dia e for fazer só comentário assim rápido sobre cada matéria, Master, escândalo, propina, desvio, dinheiro. E a gente ia ficar aqui maior tempão. A Melissa já tá doida ali já. Ó. Acaba logo o programa, pai. Acaba logo o programa. Filme sobre Bolsonaro tem pré-estreia nos Estados Unidos. Produção gravada em inglês. Foi exibida no evento conservador em Las Vegas. E ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil. E o filme houve, né, uma pré-estreia e recebeu elogios nos Estados Unidos. A primeira exibição de Dark Horse ocorreu em Las Vegas durante um evento conservador. Coisa boa, coisa linda. E a Venezuela, né? Oh, meu Deus do céu. Eu até, né, eu tenho vontade de conhecer a Venezuela. Vou esperar ter eleição lá para mim ver se eu vou lá, tá bem? Porque eu tenho vontade de conhecer a Venezuela. E eu cheguei até a dizer nesse canal, né? Quando o Maduro cair, eu vou lá. Agora é esperar, né? Ter eleição, não é? Falar, opa, não vai correr risco de eu ser preso, eu vou lá na Venezuela, tá bem? Venezuela volta ao radar das empresas brasileiras. Olha que coisa boa. Delegação com representantes de diversos setores participa de reuniões em Caracas para ampliar os negócios dentro da Venezuela. É isso daqui que você tem que pegar um petista, filha de uma puta, entendeu? Desculpa o palavrão, filho de uma prostituta, e pegar e informar pra ele. Olha aqui, meu irmão. O Trump foi lá, meteu bomba, prendeu o Maduro.
os membros lá das Forças Armadas dos estados da Venezuela diz que o pessoal do Trump, né, do exército americano, chegou com uma arma que não precisava atingir ninguém, não precisou dar tiro. Os meninos começaram a vomitar, né? Eles apontavam um laser, os moleques ficavam tontos e vomitando. Aí lá pegou o Maduro e o Lula disse que tem vez que ele não dorme. Ele falou: tem vez que eu fico lá à noite pensando como pode o Trump, o Maduro tava lá numa fortaleza, aí o Trump foi lá e capturou o Maduro. Eu fico pensando como é que isso pode acontecer. Dizem que o Lula procurou as Forças Armadas brasileiras e perguntou: será que isso pode acontecer aqui? Só que assim, vou falar um negócio pra você. O Maduro, ele foi considerado terrorista nos Estados Unidos. Lembra que tinha uma recompensa de 50 milhões de dólares? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos ofereceram 25 milhões pela cabeça do Saddam Hussein, depois o Obama, que o Barack Obama prendeu lá na época, né? O Obama não, o Bin Laden, que o Obama, na época do Obama, prenderam o Bin Laden. 25 milhões. Pelo Maduro era 50 pau. Então, quando alguém ficar com conversinha, você vê conversa de que o Trump vai prender o Lula, não vai. Você é doido, todo mundo tá falando, o doutor da puta que pariu falou, não vai, meu amigo. Não cai nessa conversa de idiota. Se você ficar, o Trump vai prender o Lula, você vai parecer idiota. Sabe por quê? Pra prender alguém, ele tem que estar sendo acusado de crime, de qualquer coisa, lá nos Estados Unidos. E o Lula não é acusado de crime nenhum lá. Entendeu? Como eu tô falando pra você. Ele não é. Eu não sei. Amanhã ou depois, não sei. Mas ele não é. Tá bem? Então, por favor, entenda isso. Coloque isso na sua cabeça. Tá? Porque tem gente que fica aí, o Trump vai vir pegar o Lula. O que eu vejo de gente fazendo live com esses títulos: Lula preso agora, Trump manda exército atrás do Lula. Larga de ser bobo, tá? Nem aperta pra ver, beleza? Irã publicou o memorando assinado por Trump para encerrar a guerra. Parabéns, Donald Trump, certinho, show de bola. O Brasil, o mundo precisa estar em paz, só que a América Latina, o zoião do Trump agora é a América Latina, não é? América Latina, meu querido, tá bem? América Latina. Eu queria só te mostrar uma coisa, tá? Que eu fiz aqui, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, tá bem? Esse daqui, vou te mostrar rapidamente. Operação Escudo das Américas, tá? Tá aqui, ó. Onde tá em vermelho é quem não tá participando, beleza? Onde tá em vermelho é quem não está participando, tá? Então, devagarzinho, segundo o Marco Rubio, né? Vai haver eleições e aí outros países vão entrar. Então eu acredito que o Brasil daqui uns dias vai estar azul, se Deus quiser, tá bem? E a gente vai aumentar então esse azul aqui. Como eu disse, aqui é o mapa, os Estados Unidos lá em cima, né? Participa. Aí tem México, que não participa, Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru. Engraçado, né? A Venezuela está sobre né? Ali supervisão dos Estados Unidos e não está no Escudo das Américas, mas bobeia para ver, né? O próprio Estados Unidos está fazendo operação lá, né? O Peru, Uruguai, Guatemala, Nicarágua, Cuba, Haiti, Jamaica, Suriname, Belize não participam. Os que participam: Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Trindade e Tobago estão participando, tá? Você pode ver, isso daqui ficou até legal, quando eu falo, né, aqui de segurança pública, tráfico de droga, essas coisas, quando eu digo para você que aumentou e muito, né, estão usando o Brasil para poder mandar droga para fora. A gente, até esses dias eu mostrei uma matéria aqui
de um delegado da Polícia Federal falando sobre isso, tá? Que aqui no Brasil, o PCC e Comando Vermelho, eles estão numa situação que esses países aqui no entorno, onde os Estados Unidos estão fazendo operações aqui em cima, tá? Tá bem? Venezuela, Mar do Caribe, nessa região aqui, ó, né? Mar do Caribe. E aí o que que acontece? O Donald Trump tá explodindo tudo aqui, meu amigo. O que que aconteceu? Esses países, tá? Colômbia, Peru, Trem de Arágua da Venezuela, estavam contratando o PCC e Comando Vermelho para serem responsáveis pela logística. O que aumentou de droga apreendida no mundo, oriundo do Brasil, porque o Trump tá metendo bala lá em cima. Aqui embaixo, ó, Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, tá tudo fechado aqui, meu amigo, com os Estados Unidos, tá? Então, Colômbia não vai usar a Bolívia para enviar droga. Colômbia não vai usar o Paraguai. Quem que eles estão utilizando? Brasil, para poder enviar droga para fora. É claro, a Bolívia também continua fazendo isso, abastecendo o Brasil com droga. Esses países da América Latina, tudo abastece o Brasil e daqui pipoca para outro lugar do mundo, tá? Mas é isso mesmo. E é isso daqui que a gente precisa deixar isso daqui azul, que é o Brasil. Inclusive, o Brasil segundo esse novo programa que o Flávio Bolsonaro anunciou, tá? Que vai aí combater de frente 12 medidas contra o crime organizado, vai classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como grupos terroristas. Parabéns ao nosso querido Flávio Bolsonaro e que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que Deus nos conceda a graça de termos, de agora em diante, presidentes que pensam totalmente ao contrário de Lula quando o assunto é crime organizado. O Lula, se Deus quiser, é um passado no nosso Brasil. Tá velho, tá arcaico, as ideias nunca foram tão assim atualizadas, mas tá, ó, afundando. Se Deus quiser, nós teremos então presidentes nesse país de agora em diante que estejam a fim de comandar operações contra o narcotráfico. E acima de tudo, que não enfiem no rabo o nosso dinheiro. Fizeram isso, enfiaram o nosso dinheiro no rabo, tá? Foram lá e deixaram as Forças Armadas. A gente tá focando no Exército, que não tá fazendo operação na fronteira, mas as Forças Armadas todas, o Ministério todo da Defesa do Brasil, cortaram 4,3 bilhões. 4 bilhões e 300 milhões de reais. 4 bilhões e 300 milhões de reais. Do Exército Brasileiro, 1 bilhão e 500 milhões foi pro ralo. Cortaram. Tá bem? Aí o Exército não está fazendo operação nas fronteiras. Cortaram. E eu espero, meus queridos, um dia. Porque não adianta, olha pra mim, meu amor. Não adianta você ter Vale Gás, Bolsa Família, o buchinho cheio, você ter emprego. Se tu sai pra rua, um vagabundo corta o seu pescoço. Um vagabundo mete bala em você. Te mata com um pedaço de pau. Porque você não pode ter arma. Não adianta. Não adianta, meu irmão. Ah, eu tenho o meu emprego. Vou pegar o meu carro e vou pro meu emprego. No meio do caminho, um vagabundo olha pro seu carro, vou roubar o carro dele. Mete bala em você, leva o seu carro. Sabe o que é isso? A sensação de insegurança. É o que nós temos todo santo dia. Você tem certeza que você sai de casa e retorna para sua casa? Você tem certeza? E eu tô falando isso porque eu já falei aqui para vocês, eu nasci e me criei no estado de Rondônia. Bem longe, estado pequeno. Para você ter uma ideia, o estado inteiro tem 1.600.000 habitantes. É o que tem na região metropolitana de Campinas. Então, estado pequeno. Cidades pequenas. E quando eu era moleque, morava lá, a gente só ouvia falar de PCC e Comando Vermelho na televisão. Só na televisão. São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Agora, meu amigo, como eu disse pra você, eu tenho um programa na rádio lá,
faço daqui, eles retransmitem lá. E aí, notícia local e notícias nacionais. Atuação. Comando Vermelho, PCC, guerra entre as facções em município de 5, 6 mil pessoas. Guerra de facção. Eu dei uma notícia lá, os meninos estavam em frente de casa, passou outros meninos e meteu bala. Pá, 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 pá. Os moleques saíram correndo, chamou a polícia. Não, é porque nós somos da facção tal e esses aí são da facção tal. Eu vou usar aqui como exemplo, nós somos do PCC e eles são do Comando Vermelho e vieram atirar na gente. Cidadezinha assim, com 6, 7. Uma cidadezinha com 10 mil habitantes, o PCC incendiou 5 ônibus escolares. Incendiaram 5 ônibus escolares. Numa cidade com 10 mil habitantes. Um distrito até. Acho que é o distrito da capital lá. Você imagina? 10 mil habitantes. Se pegam 5 ônibus escolares e mete fogo, parece que o mundo tá acabando, né? Cidadezinha pequena, a fofoca espalha. O medo espalha. E a gente precisa combater isso. E não adianta. Não é com discurso de eu fiquei triste porque os Estados Unidos, o tal Marco Rubio, que é frustrado. Não, o cara só é o conselheiro de segurança do Trump. O Marco Rubio, presta atenção, meu amor, ele não é apenas o secretário de Estado, que não é pouca coisa não, é muita coisa, do governo americano. Ele também é o conselheiro de segurança nacional. Um dos conselheiros de segurança nacional dos Estados Unidos da América. O Lula falou que o cara é um frustrado. Você pensa bem assim, eu moro no maior país do mundo, o mais rico, o mais poderoso. E eu sou quem? Marco Rubio. Eu sou secretário de Estado, eu sou conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos e eu sou frustrado. Segundo o Lula, ele é frustrado. O Marco Rubio, que é frustrado, classificou PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, é um frustrado. Outra coisa, Marco Rubio com o J.D. Vance, eles podem ou Marco Rubio ou J.D. Vance ser vice. Porque o Trump não pode, né, disputar um terceiro mandato nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, né? Você participa de um, pode ser reeleito, acabou, já era. Né? Independente e é alternado. Não tem isso lá. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, tá feliz, tá gostando do programa de hoje? Olha, deixa eu agradecer aqui, pelo menos essas pessoas não vão me deixar hoje encerrar o programa dizendo que não teve colaborações, não é? A Aldenice Rocha Lessa mandou 5, obrigado, querida. A Adriana Leite mandou 5. Valeu, Deus abençoe, gente. Obrigado, tá bem? E você que está acompanhando agora o nosso canal, se por um acaso você quiser ajudar o nosso programa, fique à vontade. Qualquer valor via Pix me dá uma moral muito grande aqui. Você não tem noção do quanto que é importante a sua colaboração. 11 95 275 3898. Eu vou repetir para você. 11 95 275 3898 para você ajudar, para você colaborar, para você contribuir, para dar uma força aqui para o nosso canal. Esse é o nosso Pix. Qualquer valor que você manda me ajuda muito aqui. 11 95 275 3898. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tô indo nessa, fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Valeu, 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 valeu. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente, sempre curtindo o nosso programa, né? Pega esse programa, joga aí nas outras redes sociais,
compartilhe com seus amigos, leve para frente todo o nosso conteúdo, isso me ajuda demais. Valeu, Brasil, valeu, 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 Deus abençoe. Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.